Muito bem. Boa tarde a todos. É com muito gosto que em nome da APDSI dou as boas-vindas a este webinar dedicado à NIS2 e ao desafio da sua implementação, conformidade e impacto nas organizações em Portugal. Agradeço desde já a presença de todos os participantes, em particular aqui das pessoas que integram quer esta mensagem inicial, a doutora Inês Anta de Barros, da VDA, que fará uma introdução inicial ao tema, quer aos representantes dos vários setores. O moderador Rodrigo Monteiro, da KPMG, fará a sua introdução depois desta introdução inicial e por fim, ao engenheiro Lino Santos, do Centro Nacional de Cibersegurança, que encerrará esta sessão. Este webinar traduz muito bem o papel da APDSI. Desde 2001, em linha com os seus estatutos, a APDSI tem como objeto a promoção e desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento em Portugal e ao promover uma sessão de sensibilização e debate sobre a NIS2, juntando perspectivas jurídicas, regulatórias, técnicas e setoriais, está precisamente a cumprir essa missão, criar um espaço para uma reflexão informada, para partilha de conhecimento e mobilização em torno de temas críticos para a nossa sociedade digital. Mais do que uma obrigação de conformidade, este é também um momento para reforçar cultura, cooperação, maturidade e por isso ressalvo esta multidisciplinaridade das pessoas que temos aqui, com experiências e responsabilidades muito distintas, para aquilo que julgo que vai ser uma conversa prática, plural e orientada para desafios reais. Espero que seja útil, esclarecedor e participado também por vós, todos vós que estão desse lado no final. Muito obrigado pela vossa presença e o voto num excelente webinar e dou o palco à doutora Inês Santas de Barros. Muito obrigado. Obrigada, Gonçalo. Enquanto faço aqui a partilha, é um gosto estar aqui neste webinar da APDSI, falar sobre a NIS2 e penso que já estarão a ver a minha apresentação. Muito bem. E, portanto, enfim, aqui a ideia é fazer aqui uma apresentação geral sobre aquilo que é a transposição da diretiva NIS2 em Portugal, percebermos, enfim, o que são as principais obrigações. Não conseguimos fazer, enfim, uma apresentação muito exaustiva, porque o diploma é, de facto, bastante rico, e, portanto, vamos focar naqueles que são as principais obrigações e depois para abrir aqui ao debate com os vários profissionais que estão hoje nesta sessão. Um breve enquadramento. Eu acho sempre que é importante fazer este enquadramento, percebermos de onde vem a NIS2 e porque é que surge a NIS2, porque nos ajuda muitas vezes até, enfim, a interpretar aqui algumas disposições. A NIS2 surge-nos no âmbito aqui de uma estratégia europeia para a cibersegurança, muito alavancada naquilo que é a transformação digital e os novos desafios e os riscos do ecossistema digital, e esta estratégia europeia para a cibersegurança no fundo assentava aqui em três grandes pilares. Um conjunto de iniciativas regulamentares, esta é a primeira nota, a NIS2 é apenas um dos diplomas que se aplica à matéria de cibersegurança, temos muitos outros diplomas que são também aplicáveis, desde o DORA, aplicável aqui ao setor financeiro, segurador, prestadores de serviços TIC e estes setores, o Cyber Resilience Act, o Cyber Security Act, enfim, um conjunto de diplomas mais alargado, o diploma Diretiva das Infraestruturas Críticas, também bastante importante. Portanto, este é um dos pilares. O outro pilar, aqui um conjunto de iniciativas de investimento, tanto programas europeus como nacionais para capacitar entidades, as infraestruturas críticas e aqui, enfim, aquilo que são as estratégias, as tecnologias estratégicas, e depois um terceiro pilar de políticas públicas muito assente na coordenação institucional, no desenvolvimento de estratégias setoriais e na cooperação internacional na resposta a ameaças e, no fundo, capacitando também os Estados para uma resposta mais coordenada perante ameaças, enfim, cada vez mais frequentes. Como referi, a NIS2 é apenas uma das peças do puzzle em matéria de cibersegurança e é, de facto, aquela que nós nos vamos focar aqui hoje, mas, como disse, enfim, temos um conjunto de diplomas bastante alargado nesta matéria. Entrando no regime nacional de cibersegurança e destacando aqui quatro grandes pilares do regime. Portanto, o regime tem aqui um conjunto de obrigações que vou apresentar e que vou detalhar e que assentam aqui nestes quatro grandes grupos. Por um lado, tudo o que seja gestão de risco,
portanto, desde as medidas técnicas e organizativas proporcionais, enfim, há uma mensagem tanto no diploma, tanto na diretiva como naturalmente no diploma de transposição, da proporcionalidade, da adequação das medidas aos riscos que são identificados, ao nível de exposição da organização, ao próprio setor, às ameaças, ao estado de arte. Outro pilar que diz respeito à notificação de incidentes, que já existia, e portanto na diretiva NIS 1, e portanto vem agora a ser reforçado, enfim, com alguns detalhes, e portanto os casos de notificação obrigatória ao CNCS em determinadas situações. O pilar da governação, e portanto aqui a responsabilização da direção e a criação de estruturas específicas, diria que esta é uma das grandes novidades da NIS 2, é de facto aqui esta lógica da responsabilização direta da administração, dos órgãos de direção e decisão por um conjunto de medidas e de aprovação de políticas, medidas internas e no fundo garantir que a organização não só define como implementa e continua a implementar e a monitorizar aquilo que são as ameaças, os riscos em matéria de cibersegurança. E um quarto pilar da cadeia de abastecimento, que na NIS 1 já tínhamos aqui de facto algumas pinceladas, mas que vem muito reforçada na NIS 2 e que se justifica de facto com o crescente grau de dependência que as organizações cada vez mais têm de um conjunto de terceiros e, portanto, a necessidade não só de implementar dentro de casa estas medidas, mas como garantir que todos os prestadores, fornecedores que eu contrato, no fundo asseguram o mesmo nível de proteção e que a matéria de cibersegurança é de facto endereçada e acautelada por estas organizações. Então, aqui em maior detalhe naquilo que é o diploma caracteriza-se de facto aqui por um alargamento daquilo que são as entidades que passam a estar cobertas. Na diretiva NIS 1 já tínhamos alguns setores cobertos e algumas entidades, mas de facto há aqui um alargamento e, portanto, há uma inclusão de uma parte significativa da administração pública e do setor privado, expansão para novos tipos de entidades. E aqui esta ideia da adaptação às dimensões e tipologias das entidades. Portanto, o novo regime classifica as várias entidades abrangidas em várias categorias, cada uma com qualificações específicas e impactos específicos. E, portanto, enfim, eu não vou entrar aqui neste detalhe todo e depois, obviamente, a apresentação será partilhada, mas a ideia é que, de facto, é aplicável este novo regime em entidades, enfim, que desenvolvam uma atividade num dos setores cobertos, e já vamos ver quais são alguns setores cobertos, e que sejam qualificadas como pelo menos média empresa, e depois temos entidades privadas que, independentemente da sua natureza e dimensão, enfim, também acabam por ficar cobertas, normalmente, enfim, olhando para aquilo que é o seu impacto ou que uma perturbação num serviço por si prestado poderia ter, tanto na segurança pública, na proteção pública ou na saúde pública, e, portanto, entendeu o legislador que, independentemente da dimensão da entidade, deveria ela, enfim, estar coberta por este regime e, no fundo, adotar as mesmas medidas. E depois, tudo o que sejam entidades que são identificadas como infraestruturas críticas ao abrigo do regime específico da resiliência das infraestruturas críticas, também ficam automaticamente identificadas no âmbito, enfim, subjetivo do diploma. E, finalmente, como referi, as entidades públicas, e aqui com um leque bastante alargado de entidades públicas, serviços de administração direta do Estado, serviços de administração direta das regiões autónomas, administração indireta do Estado, administração autónoma, organismos e entidades administrativas independentes, enfim, um conjunto bastante alargado das entidades públicas. Olhando para aquilo que são os setores, e não é exaustivo aqui esta identificação, há de facto aqui, comparando aquilo que era a diretiva NIS 1 com a NIS 2, um alargamento dos setores e, portanto, mesmo naqueles setores que já estavam cobertos, como era o setor da energia, há um alargamento do tipo de entidades ou de serviços que passam a estar cobertos, mas temos serviços novos, como sejam os serviços postais, gestão de resíduos, produção, distribuição de químicos, organismos de investigação, enfim, o leque é de facto bastante alargado, os setores que estão identificados, porque foram identificados pelo legislador europeu
como setores de importância crítica para a sociedade, para a saúde pública, para a segurança nacional, daí haver este alargamento dos setores. Como referi inicialmente, o diploma prevê aqui diferentes tipos de entidades, portanto as entidades essenciais são aquelas que desempenham funções críticas em setores-chave, aqueles setores identificados no anexo 1 e que, devido à sua dimensão e impacto, têm de facto aqui obrigações rigorosas e umas medidas de supervisão diferentes por parte do Centro Nacional de Cibersegurança. As entidades importantes que também operam em setores críticos, mas têm uma menor dimensão ou um nível de exposição ao risco diferente e, portanto, também o nível de obrigações são proporcionais, e depois as entidades públicas que estão distinguidas entre grupo A e grupo B, de facto também aqui com obrigações também elas distintas. Tanto as entidades essenciais como as entidades importantes, e eu tenho isto também no final da apresentação, têm uma obrigação de auto-identificação e qualificação na plataforma do Centro Nacional de Cibersegurança, cujo regulamento esteve em consulta pública e, portanto, estará para breve essa obrigação de registro. Outra novidade do diploma é que o diploma, de facto, prevê aqui um conjunto de instrumentos estruturantes de segurança do ciberespaço, tanto a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, o Plano Nacional de Resposta a Incidentes, o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, que foi também objeto de revisão, a Estratégia Nacional de Ciberdefesa e o Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Há um novo quadro institucional, portanto temos novas obrigações e também o quadro institucional é reforçado, há um reforço das funções, dos poderes do Centro Nacional de Cibersegurança, mas também a criação de um regime de coordenação e cooperação interinstitucional com autoridades setoriais que de forma coordenada com o Centro Nacional de Cibersegurança vão, no fundo, garantir, emitir também aqui um conjunto de orientações, mas também garantir que as medidas são ajustadas e adequadas àquilo que são as especificidades dos diferentes setores. Outro ponto essencial do regime é, de facto, como já referi, esta nova abordagem, um novo regime de gestão de riscos de cibersegurança e, portanto, há uma nova abordagem de uma forma estruturada, sistemática para identificação, avaliação, mitigação dos riscos de cibersegurança e, portanto, é fundamental que as organizações olhem para o que têm dentro de casa, os seus ativos, as suas vulnerabilidades, o seu grau de exposição, os riscos a que estão sujeitos e expostos para que possam identificar aquilo que são as medidas específicas, adaptadas e proporcionais à sua situação específica. Um novo regime de prevenção e tratamento de incidentes, como já referi, mas vou falar mais à frente, para me focar então aqui no tema da responsabilidade e do quadro de gestão de risco. No âmbito da quadro de gestão de risco, e como referi no início desta apresentação, de facto aqui uma das grandes alterações é, de facto, a responsabilidade dos órgãos de gestão, direção e administração, e esta é uma novidade face à diretiva NIS1, não é apenas a diretiva da cibersegurança que prevê esta responsabilidade, esta tem sido um dos grandes elementos diferenciadores ou caracterizadores, melhor dizendo, daquilo que é a regulação europeia do digital, portanto a responsabilidade da administração por aprovação, neste caso em concreto, de medidas de gestão de risco, pela supervisão das medidas, pela garantia do cumprimento das medidas que venham eventualmente até a ser aplicadas no contexto de uma supervisão e, portanto, garantir que de facto a organização depois implementa essas medidas e, enfim, responsabilidade também da administração por ter formação adequada, porque no final do dia é a administração que vai ser responsável por assumir determinados riscos e tem que ter formação específica, sem prejuízo da formação que está prevista, enfim, para toda a organização, mas formação específica de facto para os órgãos de administração. Este novo sistema de gestão de risco, portanto, opera em diferentes vetores, as tais medidas técnicas e organizativas que são adequadas e proporcionais, esta abordagem sistémica, porque as medidas devem abranger todos os riscos
para as entidades e proteger as redes e os sistemas de informação contra incidentes. A tal ideia da proporcionalidade das medidas, eu não tenho uma checklist que me limite a olhar e a cumprir, eu tenho verdadeiramente que fazer uma avaliação de risco e adotar as medidas que são mais adequadas, olhando para aquilo que é a probabilidade da ocorrência dos incidentes e a sua gravidade, e também no regulamento também já foi disponibilizado uma matriz e aqui algumas orientações sobre aquilo que deve basear também a avaliação de risco, que é de facto aqui outro elemento diferenciador. Nas medidas de gestão de risco, o diploma dá alguns exemplos, eu não vou entrar em todos estes exemplos, mas tanto a nível da segurança dos recursos humanos, a utilização da autenticação multifator, as práticas e formação de ciberhigiene, a segurança da cadeia de abastecimento, enfim, um conjunto de medidas que, novamente, baseando na proporcionalidade e na avaliação de risco, as organizações devem adotar. No que diz respeito à cadeia de abastecimento, no fundo há aqui um reforço de facto daquilo que são as obrigações e o nível de exigência às organizações e, portanto, as organizações, quando recorrem a um terceiro, têm que ser diligentes, têm que garantir que os seus prestadores, os seus fornecedores adotam as medidas e adotam as medidas, no fundo, numa fase prévia e essa avaliação previamente à contratação, mas também durante o ciclo de vida do contrato. E, portanto, eu faço essa avaliação prévia, incluo obrigações no contrato e tenho que fazer uma monitorização e acompanhar a saída dos serviços, enfim, quando o prestador deixa de prestar os serviços, a passagem, a continuidade das atividades, a passagem dos dados, enfim, consoante a tipologia dos serviços. E, portanto, há que fazer essa avaliação de risco também do fornecedor, considerando, enfim, aqui diferentes fatores, nomeadamente as vulnerabilidades a que o fornecedor esteja sujeito, a qualidade dos produtos, avaliações coordenadas que tenham sido desencadeadas, as decisões do governo, do membro do governo responsável pela área da cibersegurança, que possa ter eventualmente aplicado aqui algumas medidas de restrição, como, enfim, já sucedeu também na Europa, aplicáveis a algumas medidas a determinados fornecedores ou fornecedores oriundos de determinadas jurisdições e, portanto, ter em consideração esse quadro de gestão de riscos na decisão de contratação. No que diz respeito às notificações, portanto, esta obrigação de comunicação de vulnerabilidades, notificação de incidentes, quando o incidente seja significativo e, no fundo, que seja suscetível de causar graves perturbações operacionais nos serviços, é sempre a lógica da continuidade dos serviços e de afetar essa continuidade desses mesmos serviços e, portanto, nesses casos, existir esta comunicação com diferentes layers de notificação, enfim, que também já era algo que estava, enfim, mais ou menos previsto no regulamento, na NIS 1, portanto, uma notificação inicial, uma notificação de fim de impacto significativo, um relatório intercalar e final, e em determinadas situações, enfim, como quando a gravidade assim o determine, também a comunicação aos destinatários do serviço. Estou mesmo a finalizar aqui olhando para aquilo que é o quadro sancionatório, obviamente que acompanhado este acentuar de obrigações em matéria de cibersegurança, também o quadro sancionatório é reforçado e, portanto, temos uma supervisão ex ante e ex post, portanto, há aqui uma supervisão por parte do Centro Nacional de Cibersegurança e as outras entidades que vimos anteriormente, no fundo, numa lógica proativa e não apenas quando existe nomeadamente um incidente ou uma situação, enfim, de grave e comprovado risco e, portanto, há aqui um acentuar da atuação por parte das autoridades e um regime sancionatório mais pesado com coimas que podem ascender os 10 milhões ou os 2% do volume global de negócios, enfim, consoante o valor que seja superior. Obviamente que nem todos os incumprimentos determinam estas medidas, estes níveis de sanção, mas enfim, é o quadro sancionatório que está previsto, sem prejuízo de outro tipo de medidas sancionatórias que estão previstas, nomeadamente para os órgãos de administração e de gestão, aqui também relacionadas com a sua responsabilidade pessoal. Portanto, olhando para aquilo que é este quadro legislativo, este novo regime jurídico de cibersegurança,
diria que o primeiro passo das organizações, aquelas que nos estão aqui a ver e que ainda não o tenham feito, é de facto perceber se estão sujeitas ou não estão sujeitas ao regime e, portanto, fazer essa avaliação. E o Centro Nacional de Cibersegurança tem, de facto, também um conjunto de ferramentas que permitem essa identificação, confirmando-se que de facto estão sujeitos, fazer um levantamento exaustivo daquilo que são as obrigações e os controles, os requisitos que eu tenho que adotar, perceber porque o diploma tem níveis ou prazos de implementação faseados e há obrigações mais imediatas, nomeadamente a autoidentificação e registro, que está pendente da publicação do regulamento, mas depois, enfim, será já aplicável essa obrigação e, portanto, adotar logo essas medidas e depois, no fundo, fazer aquilo que é uma avaliação do meu nível de maturidade, do meu nível de cumprimento e identificar as medidas que eu tenho que implementar dentro da organização para garantir, enfim, que não tenho aquelas contingências e que não estarei sujeito àquelas sanções, por um lado, mas mais importante, que consigo identificar e mitigar os riscos e gerir os riscos a que a organização está sujeita. Muito obrigada e agora passo a palavra ao Rodrigo, que vai moderar aqui o nosso painel com os diferentes responsáveis deste tema em diversas organizações e em diversos setores. Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Inês, pela excelente introdução. Boa tarde a todos. É um gosto estar convosco neste webinar da PDSI, dedicado a um tema que passou definitivamente da esfera técnica para a agenda estratégica das organizações, a NIS 2 em Portugal, portanto a sua implementação, estratégias para a conformidade e a resiliência organizacional. A NIS 2 representa uma evolução relevante no quadro europeu e nacional de cibersegurança. Mais do que o exercício de conformidade, traz exigências acrescidas em matéria de governação, de gestão de risco, de reporte de incidentes, de cadeia de fornecimento, da continuidade operacional e também, um tema que a Inês referiu há pouco, a responsabilização dos órgãos de gestão. O objetivo deste painel é precisamente discutir como é que estas exigências se traduzem na prática em organizações que operam em setores críticos ou altamente sensíveis para a sociedade, como é o caso daqueles representados aqui hoje pelos nossos painelistas, a energia, a água e saneamento e a saúde. Temos connosco 3 convidados com responsabilidades diretas na liderança da cibersegurança em contextos organizacionais complexos. O Hélder Barbosa, responsável da Cyber-Resiliência da Redes, que nos traz a perspectiva do setor de energia e dos ambientes IT e OT, onde a continuidade do serviço e a segurança operacional são absolutamente críticas. O Sérgio Trindade, CIO, CDO e CISO das Águas Tejo Atlântico, combinam uma visão integrada de tecnologia, transformação digital, operação e cibersegurança no setor crítico, como é o caso da água e saneamento. E, por fim, o José Delgado, CISO do Grupo Lusíadas Saúde, que nos traz a perspectiva do setor da saúde, onde a cibersegurança tem uma ligação direta à proteção de dados, à disponibilidade de serviços clínicos e à confiança dos utentes. Ao longo desta conversa, vamos procurar cruzar estas 3 perspectivas setoriais e perceber de que forma é que a NIS 2 está a ser interpretada, operacionalizada e integrada nas prioridades reais das organizações. A ideia é de termos uma discussão prática, com exemplos concretos, desafios sentidos no terreno e aprendizagens que possam ser úteis para outras entidades que estão também a preparar ou a reforçar os seus modelos de governação, risco e resiliência. Naturalmente, procurarei assegurar que conseguimos ouvir todos os contributos e, no final, abrir espaço também à participação do público. Sugeria começarmos com uma primeira reflexão sobre a implementação prática da NIS 2 e sobre aquilo que, na experiência de cada organização, tem sido mais relevante nesta fase de adaptação. Hélder, começava por si, numa organização como é a Redes, com uma forte componente de infraestrutura crítica e ambientes IT/OT, em que medida é que a NIS 2 representa uma mudança real face ao caminho que já vinha a ser feito? E onde é que considera que na prática estão os maiores desafios de implementação? Na tecnologia, na governação, na articulação entre equipas de segurança, engenharia e operação, ou até no caso da questão do Third Party Risk Management, da integração do risco que vem pela cadeia de valor? Obrigado, Rodrigo, e obrigado pelo convite. Sim, no caso da Redes, a NIS 2 não é propriamente uma ruptura face àquilo que nós fazíamos. Já éramos uma entidade abrangida pela NIS 1, temos também feito um caminho sólido desde 2018, nós temos um SGSI certificado e todos os anos vimos alargando o âmbito aos processos críticos do negócio. Somos desafiados para isso pela administração, temos também
procuramos também fazer depois alguns assessments de maturidade, não só de conformidade, mas também de maturidade dos controlos que temos implementados. Portanto, a NIS 2, o básico, nada de risco, controle, evidências e governance, não é nada de novo para nós. No entanto, efetivamente, tem esta parte, que já a Inês e o Rodrigo tinham falado da responsabilização da gestão de topo. No nosso caso, traz aqui só uma pequena nuance, que era, enquanto já somos uma entidade regulada, portanto, disrupções de serviço de eletricidade nos clientes era algo regulador. Já somos uma entidade regulada pela ERSE, pelo qual o regulador também nos cobrava e tem essa responsabilidade sobre os órgãos de gestão. Este era um fator que, se tivesse impacto, teria essa responsabilização. Agora, mesmo que não haja um impacto visível para o cliente, um incidente, se tiver segurança na empresa, tem também essa accountability. Mas tínhamos, felizmente, uma organização e uma administração ciente e consciente e atenta e envolvida nestes temas, portanto não é nada de novo. No entanto, traz-nos aqui, eu diria que um desafio e uma oportunidade tem a ver com o último ponto que o Rodrigo falava, que é da cadeia de fornecimento. Trabalhamos com muitos parceiros de diferentes naturezas, com diferentes realidades e diferentes apetências tecnológicas, e por um lado isto é um desafio de os conseguir explicar que isto também os afeta, que isto também lhes diz respeito e que também, acedendo a uma entidade com a criticidade que é a redes, por exemplo, uma rede técnica como a rede da redes, os riscos que isso acarreta e a responsabilidade que eles têm que ter com esse acesso que lhes é dado, mas também permite-nos trazer aqui, e eu acredito que vai existir aqui entre as diferentes entidades que estão abrangidas pela NIS 2 e pela exigência que nos é colocada e que nós vamos ter que transportar também para outras entidades. Eu acredito mesmo em termos nacionais e internacionais, mas focando aqui na realidade portuguesa, mesmo as pequenas e médias empresas que vão interagindo com estas empresas grandes que estão ao abrigo da NIS 2, eu acredito mesmo que todo o ecossistema nacional irá evoluir em termos de maturidade de cibersegurança e os sistemas vão sendo mais, têm mais atenção hoje em dia, e noto uma diferença clara do tempo da NIS 1 versus o tempo da NIS 2, não tanto interno, mas mais externo em outras entidades que não estavam tão atentas a este tipo de temáticas. Muito obrigado, Helder. Uma perspectiva muito interessante, como os efeitos da NIS 2 podem extravasar da organização propriamente dita para toda a cadeia de valor. Sérgio, passava-lhe agora a palavra. No seu caso, acumulando responsabilidades transversais como CIO, CDO e CISO, acaba por ter uma visão integrada sobre a tecnologia, a transformação digital e os impactos que a NIS 2 traz também do ponto de vista de segurança. Como é que uma organização deve integrar a NIS 2 na sua estratégia global? Acredita que deve ser tratada como um programa de compliance ou como, por outra perspectiva, como uma oportunidade para reforçar temas como a resiliência e a transformação digital segura? Sérgio, não o estamos a ouvir. Agora conseguem? Agora sim. Perfeitamente. Mas vou repetir. Boa tarde a todos, antes de mais, e obrigado pelo convite. É sempre um gosto partilhar. Bom, efetivamente, no setor da água e do saneamento, a NIS 2 ela não pode ser vista, tal como nos outros setores, como um exercício de mera compliance, ou seja, naturalmente temos obrigações legais, há uma série de evidências a produzir, há políticas, há controles, há reporting sobre tudo isto, mas se nós ficarmos nessa dimensão documental, a verdade é que perdemos a principal oportunidade, que é usar a NIS 2 como um acelerador à resiliência operacional e transformação digital propriamente dita. E a transformação digital ela tem que ser segura, portanto, se nós aliarmos ambas as coisas, temos muitas vantagens que podemos acrescer dentro, obviamente, do plano de investimentos acrescido que sabemos que as organizações têm que fazer para isto. E aqui
quando estamos a falar de serviços essenciais, seja a água, seja como vimos antes com as redes, a energia e etc., elas têm que ser tratadas para servir as populações, para a própria proteção ambiental, para a continuidade das infraestruturas, para a continuidade da própria economia do país e temos visto isso. E, portanto, não podemos estar a falar de medidas avulsas de segurança. Temos de estar a falar, efetivamente, de uma governação clara. Tem que existir e tem que haver esse suporte de uma clara governação que nos dê a visão integrada do risco e a articulação muito próxima entre não só a tecnologia, como existe uma tendência por vezes de ver nestas coisas, mas da tecnologia, com a operação, com a engenharia que está envolvida, com a segurança como um todo, física e digital, com o próprio ambiente, com qualidade, mas sobretudo ela tem que estar totalmente integrada no negócio. E portanto, a NIS 2, ela para estar integrada na organização, ela necessita pelo menos 3 níveis. Este nível de governação, portanto, tem que haver uma linguagem de risco empresarial que seja comunicada ao mais alto nível da empresa e que seja entendida. Portanto, não podemos estar a falar de bit e bytes e de cibersegurança pura, temos de estar a falar daquilo que é risco empresarial em todo o momento, e ela tem que estar associada aos planos de continuidade, aos planos de investimento, à própria decisão executiva que é tida todos os dias em conta. Portanto, ela tem que ser não da equipa técnica, mas sim de todos. Por outro lado, há um outro nível, que é o nível da própria operação. E se falarmos do ponto de vista da operação, efetivamente em empresas que têm toda a sua infraestrutura de realidade operacional espalhada por Portugal, por vezes em sítios muito desatendidos, como acontece efetivamente com aquilo que são principalmente as utilities, há toda uma série de sistemas industriais de automação, telemetrias, SCADAs, sensores, enfim, tudo o que compõe uma ETAR, uma estação elevatória ou qualquer outra estação que materializa esta operação. E não basta aplicar aqui modelos clássicos de IT. Portanto, por muito que tentemos fazer uma abordagem à NIS 2 neste tipo de setores, com a típica abordagem que por vezes vem, digamos, a metro de outro sítio, ela não vai funcionar, vai faltar muitas coisas por fazer. E o terceiro, eu diria que é a própria transformação digital, ou seja, nós não podemos digitalizar sem segurança, porque isso era criar novas fragilidades. E, portanto, o que podemos é aproveitar este investimento que é feito para conseguir modernizar equipamentos e tudo mais, pelas exigências da própria NIS 2, para nos ajudar a desenhar arquiteturas mais robustas, dados mais bem governados, fornecedores mais bem geridos, processos mais resilientes, portanto, conseguir abarcar tudo o que está à volta, aproveitando para redesenhar, por vezes até utilizando, entre aspas, a desculpa da segurança, para conseguir provocar a transformação. E isso efetivamente, eu acredito que possa funcionar. Agora, ela não deve... É claro que no início começa como uma obrigação, há uma lei e, portanto, é a lei, é um sinónimo de obrigação. Mas eu acho que naturalmente, mas também rapidamente, isto acaba por evoluir numa agenda com uma certa maturidade, que na verdade o que está a criar é confiança e resiliência da própria organização em tudo isto que tem que transformar. Muito obrigado, Sérgio. A ideia de não tratar a NIS 2 como um exercício isolado de compliance é essencial, e fica também aqui uma ideia-chave de utilizar estas obrigações regulatórias da NIS 2 como leverage para programas de transformação mais abrangentes e, portanto, contribuam para a resiliência da organização como um todo. Eu passava agora para o Josué, gostava de ouvir também a sua perspectiva enquanto representante aqui no painel do setor de saúde. Isto é um setor onde a cibersegurança tem uma dimensão muito concreta de proteger dados altamente sensíveis, de garantir a continuidade de serviços clínicos e de manter também a confiança dos utentes. Na sua perspectiva, quais são os maiores desafios para implementar a NIS 2 num grupo de saúde? Estamos sobretudo perante um desafio tecnológico, operacional ou regulatório? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite e aproveito para cumprimentar quem está a assistir e os restantes aqui participantes do painel. Eu começava por falar um pouco sobre algumas estatísticas, ou seja, nós vivemos ao dia de hoje
o impacto que tem tido a cibersegurança e os ataques no setor da saúde. É um dos 3 setores mais visados por ciberataques aqui na Europa, e com isso a cibersegurança passou a ser não só um problema técnico, mas muito ligado à segurança do próprio doente, do próprio cliente. E com isto traz aqui à tona que a cibersegurança não é um tema técnico e coloca a cibersegurança na sala do conselho. Vai mudar muito nas organizações, porque vai obrigar a parte da cultura, vai obrigar a ser mais um exercício também de cultura do que apenas um exercício documental e compliance. O Sérgio também já falou disto. E com isto, para nós, o NIS 2 não é só um exercício de compliance, é um desafio tecnológico, operacional, regulatório, é cada vez maior, porque passou a ser um tema de continuidade assistencial. Quando olhamos para os incidentes, nós vemos que podem afetar o acesso ao processo clínico, o acesso à continuidade. Foi falado também da disponibilidade da informação. Nós falamos da disponibilidade aos próprios sistemas de diagnósticos. Temos aqui muito por onde pegar, mas eu daria por uma pergunta simples, ou seja, não é se estamos conforme ou não estarmos conforme, mas é conseguirmos responder a seguinte pergunta: conseguimos continuar a prestar cuidados em segurança se houver falha de sistemas, se houver um incidente de cibersegurança? E isto é uma mensagem-chave na prestação dos cuidados. E isso nós vemos no dia a dia, que isso vai mudar um bocadinho o mindset para a saúde, e o NIS na saúde. O NIS 2 na saúde não ser visto não só como uma questão de compliance, mas obriga-nos a passar de uma abordagem mais reativa por uma abordagem de lógica de resiliência integrada no dia a dia. E para aqui ser o terceiro a falar, estamos aqui a repetir um bocado os mesmos temas, mas a parte de resiliência é chave para a prestação dos cuidados de saúde. E isso vai ser uma oportunidade clara para todas as organizações de saúde, porque vai ser uma oportunidade para reforçar não só a parte da proteção da informação e a segurança, mas a proteção dos cuidados. E isso vai se refletir muito na confiança que as pessoas têm nos operadores, na parte de saúde e, claro, na parte da resiliência operacional. Por isso, eu diria que o desafio é total, é tecnológico, é operacional, é regulatório, que vamos ter que prestar aqui contas, mas é muito cultural e de governação em si. Muito obrigado, José. Uma perspectiva também bastante interessante, e que faz aqui uma ponte interessante para a próxima pergunta que eu gostava de colocar, que é o Hélder. No contexto de uma infraestrutura crítica, estar preparado para um incidente não é apenas ter um plano, é também conseguir continuar a operar em situações em que a pressão é real e que exige uma resposta muitas vezes quase imediata. O que é que distingue, na sua visão, uma organização que está apenas formalmente conforme com diretivas, como é o caso da NIS 2 e outros tipos de regulamentos europeus, de uma organização verdadeiramente resiliente? Ok. Pronto. Primeiro, quem se preocupa apenas em estar formalmente compliant com a NIS 2 arrisca-se a ter aqui um esforço para se adaptar à NIS 2, mas depois, e se não for além disso, e se é preocupado com os mínimos, arrisca-se a ter um ciberataque e depois mais tarde a investir e a sério em cibersegurança para ter o nível de material que devia ter. Portanto, esse é o primeiro ponto. Depois, relativamente a estamos preparados para um incidente e como é que devemos responder? No nosso caso, em redes, a resiliência não é algo que vem de agora. Portanto, estamos expostos a fenómenos naturais desde sempre. O setor elétrico, o sistema elétrico é inerentemente instável, depende ali muito de um equilíbrio entre procura e oferta em tempo real. Portanto, vivemos tradicionalmente com esta resposta à crise,
E a cibersegurança é só mais um cenário, mais um plano de contingência dentro da organização. Agora, mas focando em cibersegurança, aquilo que o que é que nós procuramos fazer? E falava antes em continuidade de negócios, e efetivamente aqui o nosso sistema de gestão de segurança de informação complementa-se. Procuramos que ele seja complementar e que opere quase de forma simbiótica com o sistema de gestão de continuidade de negócio. E é através desta dualidade entre estes dois sistemas que nós acreditamos que não só damos resposta à NIS2, mas procuramos ir mais além do que a NIS2. Por um lado, o SGSI pensa acima de tudo em como evitar um incidente. Sabemos que isso não basta e temos que saber lidar e estar preparados para responder ao incidente. E aí quando estes dois mundos se tocam, que é interessante, nós fazemos, e englobando os dois sistemas, exercícios de crise, exercícios quer de Red Team, Purple Team, de isolamento, de disaster recovery, de tabletop exercise, portanto isto é a nossa baseline, mas esses exercícios também só nos levam até determinado ponto. Aquilo que nós achamos também interessante, e no caso da RS temos dois exemplos recentes, onde procuramos ter aqui um mindset e que tem a ver foi o apagão, o ano passado, e também com as tempestades no início deste ano. Dois eventos que nada tiveram a ver com cibersegurança, mas onde nós fizemos um exercício de e se o apagão tivesse sido de cibersegurança, ou se não sendo de cibersegurança, se no seguimento desse apagão tivesse havido uma tentativa de ataque aos nossos sistemas, e se no meio da tempestade, no meio da confusão, no meio das dificuldades de comunicação, tivéssemos tido também um ciberataque. E aí precisa também transportar das dificuldades operacionais que tivemos das equipas, de gestão, de tudo isso, e tentar perceber também o que é que podemos colmatar em termos de cibersegurança. Como é que a nossa equipa, por exemplo, reagiu no cenário do apagão, e se calhar num primeiro instante as pessoas não souberam, não tinham presente de cabeça que se deveriam deslocar, por exemplo, a um escritório que tivesse condições de conectividade segura, mais do que segura, disponibilidade dessa conectividade. Tudo isso devemos aproveitar todas as oportunidades que temos de tentar transportar para a nossa realidade e percebermos onde é que nós podemos melhorar, e não estarmos apenas focados também só nos contextos de cibersegurança, que depois, felizmente, são mais raros, mas também e por isso mesmo acabam por ser mais teóricos. Convém também tentarmos aqui traçar alguns paralelos com eventos reais. Rodrigo, estás em mute. Desculpa. Obrigado, Melvin. Como dizia, trouxe aqui uma perspectiva da abrangência real, portanto, de tudo o que é o efeito de preparação para quando estes cenários disruptivos acontecem. Passa por mais do que simples exercícios de gestão de crise, desde resposta coordenada a incidentes, métricas de resiliência, articulação com fornecedores, com autoridades, com parceiros. Portanto, isso dá-nos uma perspectiva bastante interessante sobre aquilo que é a preparação e a resiliência efetiva. Sérgio, um dos aspectos mais relevantes da NIS2 é de facto o reforço da responsabilidade que é atribuída aos órgãos de gestão das entidades que são abrangidas pela diretiva. A cibersegurança passa assim a exigir um maior envolvimento da liderança, maior accountability, maior capacidade de decisão informada. Na sua experiência, esta mudança cultural já está a acontecer nas organizações, e o que é que falta para que a cibersegurança passe a ser tratada de facto como um tema da gestão e não apenas um tema técnico? Sim, essa mudança está definitivamente a acontecer, até porque não é evitável. De qualquer das formas, ela acontece de forma desigual entre muitas organizações, é verdade. A NIS2, por um lado, tem um mérito importante, que é um dos mais destacados, que é a questão de tornar muito claro que a cibersegurança não é uma responsabilidade do IT, do CIS ou do que seja, mas sim da organização como um todo, e em particular da sua gestão de topo. E em qualquer organização,
quando se percebe que há algo que pode danificar diretamente a gestão de topo, ele é muito similar a poder a danos reputacionais, financeiros, regulatórios, sobretudo em ambientes regulados, isso torna-se ainda mais importante e obviamente que em vários cenários isto não poderia ser parado. De qualquer das formas, para que ela seja mais tratada ainda como um tema de gestão e para que se veja em definitivo aquilo que é, eu acho que há aqui um peso de trabalho justamente nos responsáveis de segurança das empresas. Há algumas coisas que têm que mudar, ou seja, nós temos de estar muito menos preocupados com aquilo que é cumprir um relatório porque vinha na lei e passar a estar muito mais preocupados com a própria linguagem que estamos a usar no dia-a-dia. Traduzirmos as vulnerabilidades, os incidentes, os controlos para uma linguagem que seja de risco empresarial, que seja executiva e que de alguma forma se possa perceber que o impacto, a continuidade do próprio negócio depende destas coisas, como já há muitos anos se entende que possa depender de outras. Ou seja, a Comissão Executiva, ela não precisa de saber todos os detalhes técnicos à volta de uma vulnerabilidade ou de um problema, mas ela precisa, em definitivo, de compreender o que é que está em causa, o que é que vai parar, o que é que vai perder, durante quanto tempo, com custos, com que impacto e, sobretudo, se tem ou não tem a capacidade de recuperação. E obviamente para isso é muito importante comunicar não só de uma forma clara, mas também por métricas em cima da mesa. Nós, por exemplo, adotámos um relatório que não enviávamos para a administração e passámos a enviar, onde lhes expomos, inclusive às vezes já com um bocadinho de tecnicolês, lhes expomos efetivamente métricas claras sobre o risco que está em cima da mesa. Portanto, além de dizermos isto pode falhar se, ou nestas situações e precisamos de fazer algo, mostramos métricas, aproveitamos relatórios que são conhecidos de fora para o setor, aproveitamos, por exemplo, o relatório que agora o CNCS lançou há pouco tempo, anexamos, mas pomos resumos a dizer, olha, isto toca-nos a nós, é aqui, se falhar pode acontecer algo. E isso obviamente que toca à responsabilização, ou seja, esta responsabilização e envolvimento da gestão começa a acontecer naturalmente. Foi curioso porque quando partilhámos o primeiro relatório pela primeira vez, ao olharem para os números do número de eventos que havia, e claro que na linguagem evento, incidente relevante, é uma coisa que aconteceu, não é? Em linguagem mais executiva, e quando partilhámos, ficaram muito assustados, disseram, epá, mas o que é que se passa? O que é que se passa? Porque é que é assim, não é? E portanto tem um lado positivo, que é dizer, olha, apesar de haver tudo isto, no fim, a montanha pariu um rato, ou não pariu coisa nenhuma, é o ideal, mas tornar isto transparente para o lado de lá, não é? E depois há uma última que é extremamente importante, que é, e que de alguma forma os colegas também já aqui tocaram, o treino, estar à vontade com este tipo de coisas, ou seja, não nos adianta ter tudo no papel, porque quando algo falhar, é porque falhou uma coisa que nós não pensámos. Se tivéssemos pensado nela, não falhava, não é? Em princípio. Portanto, quando algo falha, efetivamente temos de ter muita elasticidade, muita capacidade para conseguir abordar as situações, e para isso os exercícios de crise, as simulações, os cenários de indisponibilidade e etc. são extremamente importantes. Portanto, em resumo, a mudança claramente está em curso, não há como sequer abrandá-la, quanto mais pará-la. Agora, efetivamente, eu acho que cabe a cada um de nós alavancar e fazer com que estas situações se desmistifiquem e andem. Deixem de achar que isto é um tema para o informático de turno e percebam que efetivamente é inclusive para a sua proteção a nível pessoal. Muito obrigado, Sérgio, pela sua perspectiva. De facto, o tema do reporting executivo, tanto destas métricas que traduzem risco operacional, tanto em risco corporativo, em linguagem que os decisores entendem, parece ser um aspecto crítico para a implementação correta da NIS 2 e não só, também para a resiliência organizacional como um todo. Eu focava agora, voltando aqui à perspectiva do setor da saúde. Josué, no setor da saúde, um incidente de cibersegurança pode rapidamente deixar de ser um problema tecnológico e passar a ser um problema da continuidade do serviço que é prestado ao utente, por vezes com impactos desastrosos. E que capacidades é que considera que são mais críticas para garantir resiliência no contexto hospitalar ou na prestação dos cuidados de saúde?
sem querer parecer aqui repetitivo, o Hélder e o Sérgio já abordaram alguns dos temas aqui da parte de garantir a resiliência. Aplicados ao setor da saúde, eu diria que o principal é a continuidade clínica. Ou seja, tudo o que possamos fazer à volta da continuidade clínica, para nós é chave para garantir a resiliência. E isso vem desde a parte do mapeamento de serviços críticos, e temos que ter isso até para análise de risco. O NIS 2 traz isso, saber quais sistemas que suportam os serviços críticos, quais sistemas que têm maior impacto, e vermos na prática quais são os procedimentos alternativos quando deixamos de ter sistema. Por diversos motivos. Pode ser por um incidente, pode ser por um exercício que estamos a fazer, pode ser por uma atualização do sistema. Temos que ter esses procedimentos alternativos bem descritos e com papéis e responsabilidades. Esta parte da continuidade clínica para nós é chave. Outra capacidade que eu realçava, isto não é propriamente do setor da saúde, mas é geral, é sabermos como responder aos incidentes. Quem faz o quê e quando no momento de ciberataque. Esses papéis são essenciais, temos esses papéis definidos, treinados, e as pessoas saberem no dia a dia o que fazer. E depois uma parte muito importante é esta comunicação. O Sérgio falou um bocadinho a parte da comunicação. A comunicação interna, a comunicação externa. Quem declara o incidente, quem fala internamente, é o suporte, é o IT, é uma comissão de crise, e a ligação às autoridades competentes. A parte de uma resposta coordenada a incidentes, eu acho que é uma capacidade também muito crítica. Eu posso depois realçar mais duas capacidades críticas e um outro, mas já é um bocado redundante aqui, que é as medidas técnicas que nós temos, a proteção. A proteção que temos hoje é adequada ou não adequada? E aí podemos começar a entrar, ser um bocadinho mais técnicas aqui na coisa, a parte da segmentação da rede, das firewalls, como é que temos o processo de gestão de acessos, se temos os backups devidamente salvaguardados, se estamos a testar a reposição de backups, e como é que nós temos a nossa monitorização, não só dos sistemas, mas a monitorização em resposta aos eventos, para não termos milhões de eventos e irmos especificamente àqueles que interessam. E eu, dessas capacidades, eu terminava só com, no final, pensar o treino. Voltar a treinar as equipas, treinar equipas técnicas, treinar equipas não técnicas. Quando nós temos um sistema que não está disponível, as equipas no local, as equipas, os enfermeiros, os médicos, os administrativos nos hospitais, saberem o que podem fazer em cada momento. Porque isto produz no final do dia que a resiliência não vai se medir se eu tenho o sistema em cima, se não tenho o sistema em cima, se eu consigo recuperar, se não consigo recuperar. Não se vai se medir por isso, vai se medir se eu consigo continuar a prestar os cuidados e garantir a segurança do doente que está ao nosso cuidado. E diria que são essas 4 capacidades mais críticas para a resiliência. Muito obrigado, Josué. Uma perspectiva bastante holística, tanto que começa pelos temas da continuidade do negócio e da análise de impacto no negócio, e termina aqui numa perspectiva também bastante interessante do treino não só das equipas técnicas de cibersegurança para resposta a incidentes, mas também das equipas não técnicas que de facto materializam aquilo que são os planos de ação alternativos no terreno em caso de incidente ou indisponibilidade de serviços críticos. Esta era a última questão que tinha para vos fazer, mas antes de fechar, e porque estamos em cima da hora, dar aqui uns minutos para que possamos recolher algumas questões da audiência, se houver. Já temos aqui uma questão que já foi devidamente respondida aqui pela Inês. Não havendo questões, ou fazendo aqui um período de interregno, eu deixava só um desafio final, portanto, e este é para todos, e pedir-vos uma resposta muito, muito objetiva em formato de recomendação executiva. Se estivesse amanhã perante uma comissão executiva, portanto, que tem que tomar uma decisão e está abrangida pela NIS 2, qual seria a primeira decisão que recomendariam tomar nos próximos 12 meses?
Se calhar começa por si, Helder. Posso fazer. Assumindo que a organização poderia estar em diferentes níveis de maturidade, mas assumindo que há o exemplo mais interessante, que era alguém, uma entidade para quem isto é mais ou menos novidade, eu diria que deveriam, em primeiro lugar, conhecer a NIS 2, saberem quais são as suas obrigações, as responsabilidades e aquilo que é esperado também da organização, e depois ter um patrocínio claro da gestão do topo para um programa de gestão de riscos, gestão de cibersegurança, que permita não só, como nós todos dissemos, não só garantir o cumprimento formal da NIS 2, mas também ter na NIS 2 um aliado para uma capacitação, trazer a cibersegurança como uma mais-valia de negócio e não só como um custo e como uma despesa. Muito bem. José, a sua perspectiva, por favor. Eu vou muito na linha do Helder, ou seja, tentaria obter esse compromisso da administração, da comissão executiva e tentar até batizar um programa, dizer, ok, é um programa de resiliência NIS 2 em que nós trazemos para cima da mesa papéis, responsabilidades, fechar o âmbito bem fechado, e fazer aqui esta análise de risco inicial para possamos navegar por prioridades, ou seja, colocamos prioridade de risco para que no final possamos fazer um acompanhamento com métricas, porque assim conseguimos falar mais claramente a linguagem. Por mais do que cumprir esta parte do NIS 2, o NIS 2 devemos ver como uma alavanca para construir uma organização mais resiliente. Então é uma oportunidade para reforçar esta resiliência e passar esta mensagem e não ficar preso a uma obrigação regulatória. Muito obrigado, José. Sérgio, para encerrar, por favor. Eu diria que, sendo algo para 12 meses, claramente seria preparar um programa executivo de resiliência nesta matéria. Ou seja, obviamente com eles a conhecer já aquilo que é a NIS 2, mas isso é uma obrigação que eles mesmo têm de ter tido formação já nesta matéria, ou de estarem a tê-la. E, por outro lado, esta questão da resiliência é extremamente importante, porque não é apenas um programa de conformidade com a NIS 2, é perceber se eles estão confortáveis com aquilo que sustenta a empresa no seu dia-a-dia. E para estarem, eles vão ter que identificar e classificar muito bem tudo aquilo que são os ativos, processos críticos, sistemas e tudo mais que já falámos. Obviamente conseguir perceber as relações que há para quem tem IT e OT entre estes dois mundos, lançar toda uma série de exercícios, quer de análise, quer mesmo exercícios de teste, de crise, etc., para perceber se efetivamente temos na nossa posse todos os dados, porque muitas das vezes arrancamos processos e não temos, por exemplo, um inventário verdadeiramente detalhado para tomar as decisões, quanto mais as classificações. E, por último, reforçar a gestão com terceiros. Não só a gestão no sentido de que os fornecedores cumpram connosco e haja aqui uma parceria verdadeira entre as partes, mas a gestão inclusive é daqueles que eventualmente poderemos vir a precisar no momento em que tenhamos que ser resilientes, porque já não estamos a defender, já estamos a recuperar, não é? E, portanto, a minha recomendação era isso, era um programa claro, a X tempo, em que o próprio executivo tivesse as prioridades claras e a informação para as poder tomar. Muito obrigado, Sérgio, Helder, Josué. Creio que ficou claro que a NIS 2 não deve ser vista apenas como uma obrigação regulatória, portanto é importante ter este buy-in e o compromisso da gestão para a implementação de um programa que se traduz em resiliência efetiva. Terminar agradecendo a todos os convidados, à APDSI pela organização e obrigado a todos os participantes pela presença. Eu passava agora a palavra ao engenheiro Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Muito obrigado, Rodrigo. Conseguem-me ouvir? Muito obrigado, Rodrigo, e obrigado à PDSI pelo convite para estar aqui presente. Bom, eu tenho a vantagem e a desvantagem de ser o último a falar, portanto vou tentar não repetir aquilo que foi dito, talvez sublinhando apenas um ou dois aspectos de algum dos meus colegas, e a tentar de alguma forma também falar um bocadinho quer do regime jurídico da cibersegurança e das suas
das suas novidades, não repetindo o que a Inês disse. Aliás, a Inês fez uma excelente apresentação, conseguiu resumir muito, muito bem, num curto período de tempo, aquilo que é realmente importante naquilo que é o regime jurídico, e é só acrescentar algumas, eu diria, inovações portuguesas neste contexto, e depois ia terminar com uma espécie de roadmap do que temos do ponto de vista da implementação do lado da Autoridade Nacional de Cibersegurança. Portanto, relativamente àquilo que a NIS 2, ou melhor, que o regime jurídico de cibersegurança nos traz como implementação ou como transposição da diretiva NIS 2, eu acrescentava aquilo que a Inês referiu, um aspecto que eu considero muito importante e onde o Centro Nacional de Cibersegurança vai dedicar muita atenção, que é um maior foco naquilo que é a prevenção, portanto, um maior foco naquilo que é o quase incidente, um maior foco naquilo que é a gestão de vulnerabilidades, trabalhar mais na componente preventiva do que propriamente na componente reativa, reservando-nos o papel, obviamente, de coordenação da resposta a incidentes que já tínhamos com o anterior regime jurídico da segurança do ciberespaço. Uma outra nota bastante importante é que este regime, para além daquilo que é a transposição da NIS 2, já em 2018, e é reforçado aqui neste Decreto-Lei de 2025, pretende ter um quadro institucional, ou seja, um quadro de cooperação entre autoridades, e acrescenta, para além daquilo que é a visão de mercado, e o objetivo, como a Inês disse muito bem, é garantir que aqueles que são prestadores de serviços essenciais ao bem-estar, ao nosso bem-estar, essenciais ao bom funcionamento da sociedade, tenham um elevado nível de cibersegurança. Sempre vimos esta transposição da diretiva NIS 1 e agora da NIS 2 também como um instrumento de articulação entre outras autoridades que compõem aquilo que são, que é a perspectiva da segurança nacional, ou seja, introduz-lhe uma dimensão, chamamos-lhe neste diploma autoridades relevantes no contexto da segurança do ciberespaço, e que junta o Centro Nacional de Cibersegurança na sua componente de resposta a incidentes, mas também a Polícia Judiciária naquilo que é o combate ao cibercrime, o Comando de Operações de Ciberdefesa naquilo que são as operações de ciberdefesa, o Serviço de Informações e Segurança naquilo que é a avaliação da ameaça, e também aquilo que é o embaixador para a ciberdiplomacia, no campo da diplomacia nesta área. Portanto, temos aqui um diploma que cria um modelo de governance também para aquilo que é a segurança do ciberespaço nesta dimensão mais de segurança nacional. Neste contexto cria, e isto vinha na NIS 2, uma nova autoridade de gestão de crises e incidentes em larga escala, que o legislador entendeu colocar, e bem, no sistema de segurança interno, naquilo que nós defendíamos que deveria ser, digamos, centrado no que é o Sistema Nacional de Gestão de Crises, e não criar aqui uma bolha para aquilo que são as crises de cibersegurança, até porque as crises de cibersegurança são setoriais e, portanto, têm um impacto na saúde, ou têm um impacto na distribuição de água, ou têm um impacto na distribuição de energia. Portanto, são, no fim da linha, são essencialmente crises setoriais, sejam de saúde, de distribuição de água ou de energia. Outra coisa que tentamos, ou melhor, que o legislador tentou criar aqui com este diploma, foi a criação de um ecossistema de certificação. Portanto, tem um conjunto de artigos que aponta para a existência de esquemas de certificação, identifica um bocadinho aquilo que já vinha atrás com o Decreto-Lei 65 de 2021, que atribui ao Centro Nacional de Cibersegurança a competência de Autoridade Nacional de Certificação em Cibersegurança, mas fala na certificação destas entidades essenciais e entidades importantes e entidades relevantes da administração pública, naquilo que é a presunção de conformidade com o regime jurídico, por um lado,
e obviamente tem que haver aqui um grande trabalho também da nossa parte na criação deste mercado, ou deste ecossistema de certificação. Portanto, precisamos ter autoridades de certificação acreditadas pelo IPAC para cada um destes esquemas de certificação. Outra novidade que o diploma traz é o alargamento daquilo que era o objeto de uma comissão de avaliação de segurança para avaliação de segurança de produtos e serviços na área das comunicações móveis, 5G em particular, com a revogação dos códigos, do código de rede e por consequência dos artigos da Lei das Comunicações Eletrónicas referentes a esta avaliação de segurança. Ela é introduzida neste regime jurídico da cibersegurança com um alargamento de âmbito, ou seja, esta Comissão de Avaliação de Segurança tem tem a possibilidade e criamos um enquadramento jurídico para avaliação de produtos e serviços com componentes digitais. E por último, também bastante importante para aquilo que vou dizer a seguir, o diploma tem vários artigos onde determina uma proximidade entre as autoridades competentes e o setor privado, portanto uma colaboração mais próxima entre as autoridades competentes e o setor privado, naquilo que é o desenvolvimento das suas atividades, naquilo que é o desenvolvimento dos seus instrumentos. E isto foi um pouco o que fizemos no último ano, portanto enquanto o diploma estava a ser desenvolvido e discutido na Assembleia da República, para chegarmos àquilo que é o primeiro regulamento deste regime jurídico da cibersegurança. Como o Rodrigo bem referiu, já esteve em consulta pública, estamos precisamente neste momento a elaborar o relatório final. Queremos já agora, de certeza absoluta, que há aqui presentes que enviaram contributos, queríamos agradecer o envio desses contributos. Uma grande parte são muito pertinentes e vão ser incluídos, obviamente, na versão final do regulamento. Aliás, haviam peças que não estavam sujeitas à consulta pública, nomeadamente o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, que não estava sujeito à consulta pública. Ainda assim recebemos contributos e obviamente foram tidos em conta na produção da versão final. Queremos de facto criar aqui um bom instrumento e recebemos muitos contributos construtivos e para melhorar estes diplomas. Portanto, esperemos em breve, algures até ao final deste mês, no limite dos limites, contamos na primeira semana de junho que ele venha a ser publicado. Mas estava a dizer que já este trabalho de elaboração, quer do Quadro Nacional de Referência, quer das matrizes de risco setoriais, quer ainda daquilo que é o conjunto das medidas de cibersegurança em cada um dos níveis de exigência, foram trabalhados com as nossas comunidades de cibersegurança, foram trabalhadas com as entidades reguladas que já hoje fazem parte das nossas comunidades de cibersegurança e, portanto, já aqui foi um trabalho conjunto e é este trabalho conjunto que queremos continuar a fazer. Agora, publicámos um regulamento, já dei mais ou menos a ideia de qual será a altura em que esse regulamento poderá ser publicado e, de facto, a lei prevê um conjunto de contadores a começar a contar a partir dessa data de publicação do regulamento. Nomeadamente, a publicação de um portal. O portal, em princípio, em bom rigor, já está online, portanto, o myciber.gov.pt vai ser o portal dedicado à NIS2 e à implementação da NIS2. Mas com a publicação do regulamento vamos lançar a funcionalidade de autoidentificação
qualificação e registro, e há aqui um primeiro prazo extremamente importante, que são 60 dias para as entidades, como a Inês bem referiu, essenciais e importantes, mas também aquelas que vêm ou que são identificadas no âmbito da diretiva de entidades críticas, como entidades críticas, para se registarem neste portal e receberem uma qualificação como entidade essencial ou importante, e mais importante do que isso, ou melhor, igualmente importante, qual é que é o nível de garantia que devem a que estão sujeitos, ou seja, aquilo que nós publicamos na consulta pública, aquilo que vamos publicar no regulamento, são 3 níveis de garantia cumulativas, um nível básico, um nível substancial e um nível elevado, que dependendo da matriz de risco do setor de atividade daquela entidade e da dimensão daquela entidade, é identificado um nível de garantia a que a entidade está sujeita. E essas são as medidas técnicas obrigatórias que a entidade deve implementar, e tem aqui uma espécie de vacácio de contraordenatório de 24 meses, ou seja, tem um período de adaptação de 24 meses para a implementação dessas medidas técnicas. Depois deste processo de registro, de autoidentificação, qualificação e registro, por exemplo, começa a contar um prazo para a indicação do ponto de contacto permanente e do responsável de cibersegurança da organização. Digamos, a norma para a comunicação ao Centro Nacional de Cibersegurança não é propriamente clara na lei, mas o que faz sentido é que esse prazo de 20 dias começa a contar após a notificação de registro da entidade. Portanto, não faz sentido, enquanto a entidade nem sequer sabe se faz parte do âmbito, estar a indicar um ponto de contacto permanente a um responsável de cibersegurança. Portanto, depois temos esses 20 dias. Agora, do nosso lado, isto obviamente exige uma grande capacidade de adaptação das organizações para estes 24 meses subsequentes, ou seja, este é o período em que as organizações têm que fazer uma autoavaliação, não é? Verificar qual é que é o gap analysis relativamente àquilo que se lhes é exigido e aquilo que efetivamente têm implementado. Como a Inês disse muito bem, não é pelo facto de termos uma medida definida como obrigatória que a entidade efetivamente tem que implementar, mas se não implementar estas medidas que são consideradas obrigatórias, tem que justificar muito bem, e essa justificação resulta da avaliação de risco, como a Inês muito bem referiu. Portanto, há todo este trabalho para fazer nesses 24 meses. Do nosso lado, e eu agora não vou dizer isto por ordem, mas temos aqui também um conjunto de desenvolvimentos e de adaptações também àquilo que é o nosso portfólio de serviços, e queria aqui, no fundo, explanar aquilo que é a nossa estratégia no futuro. Numa segunda fase iremos colocar no mesmo portal MyCiber uma digitalização daquilo que são as obrigações administrativas, a comunicação dos relatórios, a comunicação dos ativos publicamente expostos, a comunicação do responsável de segurança, a comunicação do ponto de contacto. Vamos também, nesta fase, introduzir aquilo que é uma articulação entre autoridades, sejam elas setoriais, especiais ou outros regimes, que tenham, por exemplo, notificação de incidentes obrigatória, e tentar articular num ponto único ou numa federação de pontos únicos, um único sítio onde podemos notificar as entidades todas de que tivemos um incidente e teve um leak de dados e está sujeito ao DSA. E já agora gostava também de dar uma nota à Polícia Judiciária e fazer uma comunicação à Polícia Judiciária, ter um ponto central onde poder fazer todas estas obrigações de uma única vez. Temos aqui um conjunto de ferramentas que temos que adaptar ou criar
Por exemplo, neste momento estamos a adaptar a ferramenta de análise de risco que já endossamos o Monarch a este novo regime jurídico, mas queremos também fornecer àquelas entidades que ainda não têm ferramentas para fazer gestão de ativos e ferramentas para fazer gestão de compliance. Vamos desenvolver também neste portal, num regime self-service, mecanismos para gestão de vulnerabilidades. Vamos adaptar a ferramenta WebCheck também a este novo regime jurídico. Vamos criar guias para implementação de cada uma das medidas de cibersegurança que está no regime. Vamos adaptar o portfólio de serviços que temos na rede de centros de competências, quer no continente, quer nas regiões autónomas. Vamos adaptar alguns dos cursos da Sea Academy para este novo regime, isto já estamos a fazer, para este novo regime da cibersegurança. Vamos introduzir mais funcionalidades no portal, como mecanismos de autoavaliação, comunicação de Cyber Threat Intelligence que nós tenhamos sobre cada uma das entidades. Vamos introduzir mecanismos de acompanhamento dos processos de supervisão, ou seja, a entidade nós podemos comunicar à entidade quais são as não conformidades ou as recomendações que temos a fazer e elas poderem de alguma forma acompanhar essas mesmas não conformidades e recomendações e comunicar connosco quando as cumprem. Introduzir também mecanismos de gestão de vulnerabilidade neste portal e de avisos, ou seja, ter avisos com antecedência plausível de quando é que tem que submeter o relatório anual, ou estão em falta para cumprir uma determinada medida que foi identificada pela supervisão, etc. Temos também naquilo que é o desenvolvimento desse ecossistema de certificação, a criação de 2 esquemas de certificação, um para o Quadro Nacional de Referência de Cibersegurança, tendo aqui uma particular atenção naquilo que é a equivalência com a norma ISO 27001, sendo que aqui temos um problema de âmbito. O quadro e o regime jurídico aplica-se a toda a atividade da organização e a maior parte das entidades não tem uma certificação ISO 27001 para toda a organização, mas sim para alguns processos. E a revisão daquilo que é o selo de maturidade digital para aplicação para as entidades públicas relevantes, e parte dele já está neste regulamento que esteve em consulta pública, mas temos de trabalhar com o IPAC no redesenho da norma para não pulverizar o nosso ecossistema com diferentes instrumentos. E, portanto, a nossa visão é que este selo de maturidade digital funciona ao mesmo tempo para aquilo que são as entidades relevantes da administração pública, do tipo A e B, mas também para aquilo que é as avaliações de cibersegurança da cadeia de fornecimento realizadas por as entidades essenciais e importantes. E, portanto, aqui a certificação vai ter um papel fundamental de garantia dessa avaliação de segurança. Portanto, há aqui muito trabalho também da nossa parte para fazer, como podem ver, e a mensagem que eu queria deixar é que queremos fazer isto convosco, sempre no desenvolvimento de cada um destes instrumentos, para eles serem efetivamente eficazes das vossas organizações. Terminava apenas com 3 mensagens. Uma delas já foi dita, a questão da visão de compliance versus uma cultura de cibersegurança. Nós no centro vamos trabalhar pela segunda. Obviamente estamos todos obrigados, e o compliance é um instrumento para a criação dessa cultura de cibersegurança. A segunda mensagem tem a ver com a estabilidade legislativa nesta área, e confesso que estamos aqui a falar da implementação da NIS2. Muitos de vocês porventura não sabem que a Comissão Europeia já está a rever o Cyber Security Act, que dentro dessa revisão do Cyber Security Act já está a mexer no que é NIS2, e portanto teremos no espaço de um ano provavelmente alterações àquilo que estamos aqui a trabalhar arduamente, e também temos de trabalhar numa avaliação. É importante perceber se esta arquitetura de instrumentos e políticas públicas que estamos a construir se está a ser eficaz. Portanto, nós também vamos trabalhar do ponto de vista daquilo que é
o impacto desta legislação naquilo que é a maturidade de cibersegurança de cada uma das organizações e do país como um todo. E terminava com aquilo que eu já disse, que é queremos trabalhar com as diferentes entidades que fazem parte deste ecossistema no desenvolvimento destes instrumentos. Muito obrigado e mais uma vez muitos parabéns pela iniciativa da APDSI. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Lino Santos. Muito obrigado a todos os nossos palestrantes e em particular, e gostaria também de agradecer naturalmente a todos os que estão lá em casa a assistir a esta iniciativa, a este webinar da APDSI, mas não queria terminar sem agradecer a quem lidera o Grupo Missão para a cibersegurança, para a segurança de informação e para a cibersegurança, que é a doutora Inês Antas de Barros. Acho que lhe cabe ela a última palavra, só para terminar, porque a APDSI é uma associação que vive disso mesmo, vive de pessoas, vive desses grupos de missão e, portanto, creio que é devido à honra de deixar a doutora Inês Antas de Barros terminar a sessão. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Gonçalo. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Acho que foi uma partilha e uma discussão muito rica. Enfim, começámos com este enquadramento mais jurídico, percebemos que, obviamente, cumprir e assegurar e criar uma cultura de resiliência nas organizações não é um mero exercício de compliance e, portanto, tivemos aqui experiências de vários profissionais nas diferentes áreas muito importantes. Enfim, e fechámos com o chave de ouro com o engenheiro Lino Santos, que nos deu aqui algumas indicações daquilo que são os próximos passos do Centro Nacional de Cibersegurança e ficamos todos expectantes, naturalmente, para acompanhar esse desenvolvimento e sempre numa lógica de colaboração, como aliás sempre foi a panagem do CNCS, trabalhar com todos os stakeholders nesta matéria e, portanto, mais uma vez, resta-me agradecer a vossa presença. A apresentação será partilhada com todos os participantes e, portanto, terão uma oportunidade da apresentação e as conclusões deste webinar e, portanto, terão uma oportunidade de rever todos estes insights super valiosos que foram aqui partilhados por estes profissionais. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade e um próximo evento da APDSI. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos.